Os prefeitos das 7 cidades que fazem parte da região do Grande ABC decidem manter o uso obrigatório de máscara de proteção, pelo menos até o fim de 2021. Essa medida é válida tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, em todas as cidades da região. Para entender mais a respeito desse assunto, da medida, para explicar para os nossos ouvintes como de fato tudo vai acontecer, a gente conversa aqui na Band News FM mais uma vez com o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Obrigado, prefeito, por atender mais uma vez os ouvintes da Band News FM. Como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News, em especial a você, Fábio, Débora e André. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Prefeito, queria saber exatamente sobre quais aspectos as 7 cidades resolveram pela manutenção do uso de máscaras até o fim do ano. A gente tem que levar em consideração, claro, o avanço da vacinação, os números que vêm caindo cada vez mais de casos de Covid-19, também de mortes. O que foi levado em conta para que essa data, 31 de dezembro, tenha sido a escolhida? Nós defendemos, e eu mesmo pessoalmente defendi, levar para essa pauta de prefeitos, agora em novembro, né, hoje, o início dessa discussão da flexibilização. A gente decidiu isso já algumas semanas atrás, antes até do próprio governador João Dória dizer que o estado de São Paulo também, de certa forma, está analisando, e nós quisemos antecipar essa discussão, e os prefeitos e os municípios representados de maneira unânime resolveram decidir manter a obrigatoriedade das máscaras, pelo menos até o final desse ano, para a gente voltar a discutir início de janeiro. E 2 pontos principais pesaram para essa decisão. O primeiro motivo foi esse acompanhamento de casos, né, de países que a gente tem visto uma certa regressão na flexibilização. A gente vê isso com uma certa preocupação. É óbvio que no estado de São Paulo, especificamente no ABC, a vacinação está muito adiantada. No caso aqui de Santo André, nós estamos com praticamente 100% já de primeira e segunda dose para o público adulto, 100% de primeira dose para jovens de 12 a 17 e chegando a 90% de dose suplementar. Então, a vacinação está muito adiantada, mas a gente avalia com preocupação. E o segundo ponto, acredito que até o principal, todos os prefeitos e equipes conversaram com as suas equipes de saúde, com as suas centrais epidemiológicas, né, que as cidades aqui montaram através do GT de saúde desde o início da pandemia, e levou-se em conta o aumento de circulação de pessoas que deve ocorrer no mês de dezembro. Então, como a gente já está nessa fase final da guerra, muito próximo da gente vencer essa pandemia de maneira definitiva, não dá para correr risco de retroceder, de retroagir. E por dezembro ser um mês atípico, no sentido do aumento de circulação de pessoas, né, por conta não só do aquecimento do comércio, as festas de final de ano, muitas confraternizações, que é uma tradição, né, aqui a gente sabe no nosso país, não diferente nas nossas cidades. Então, para preservar tudo isso de maneira mais segura, a gente preferiu agora no mês de setembro, de maneira unânime, manter ainda o uso obrigatório de máscaras conforme a legislação atual. Deixamos também consignado que se houver uma flexibilização do Estado e caso os prefeitos hajam necessidade, a gente se reúne novamente numa reunião extraordinária para verificar se caso houver alguma mudança, né, no sentido de novos números ou um novo decreto, enfim. A pandemia também nos ensinou muito, né, que cada dia, lógico que tem um planejamento, tem todo um aspecto da gente acompanhar os números, mas cada dia, cada semana, na verdade, evolui com relação aos números da epidemia e a gente pode ter conclusões diferentes. Mas, a priori, é isso. Os prefeitos, as prefeituras, de forma unânime, vamos manter aqui no ABC o uso de máscaras até o início de janeiro. Prefeito, a gente traz informação mais cedo aqui sobre o estado de São Paulo, que pela primeira vez não registrou nenhuma morte por coronavírus. É um dado simbólico muito importante, né? Quando a gente falava aqui de milhares e milhares de registros no auge da pandemia, pela primeira vez o estado não registrou nenhuma morte por Covid-19.
Hoje, como é que está a situação em Santo André em relação à ocupação de leitos? A gente já está falando sobre possível flexibilização ou não de uso de máscaras, né? Ainda com todos os cuidados, como o senhor bem ressaltava. Mas hoje, como que é a situação na cidade em relação ao avanço da doença e também em relação à flexibilização de comércios, né? Porque a gente sabe que as escolas voltaram com as aulas presenciais, sem o distanciamento, as lojas voltaram a operar também, né? O setor de serviços funcionando sem restrição de horário de funcionamento. Como que o senhor avalia esse período com dados um pouco mais confortáveis, se é que eu posso usar essa palavra? Débora, é um período que acho que todos nós desejamos que chegasse, né? No sentido de, desde que começou a pandemia, acho que tudo que a gente desejava era enxergar de maneira prática, né? De maneira real, o fim dessa pandemia. E a gente enxerga hoje, né? O retorno do nosso cotidiano, da nossa vida mais próximo do que era antes da pandemia, como você disse, né? A ocupação de comércios já a 100%, é o caso aqui de Santo André, o retorno desses serviços, desse comércio já muito mais próximo da normalidade. A única limitação que nós temos aqui é para o horário de funcionamento, que ainda nós estamos indo até 1h da manhã para os estabelecimentos noturnos, né? Isso a gente tem feito porque desde o início da pandemia o que a gente viu foi que esses estabelecimentos noturnos contribuíam, principalmente com relação à idade dos jovens, né, contribuíam de maneira muito substancial no aumento de número de casos, mas já partindo também para uma liberação, né, de maneira total. Então, a gente pode fazer isso porque tem a vacina, como eu já disse, e os números de internação, respondendo a sua pergunta, são também muito otimistas. A gente está com menos de 10% para a enfermaria, e estamos com 11% de ocupação de UTI, isso no total da cidade. E hoje temos pouco mais de 30 pacientes internados com Covid, numa cidade de 721 mil habitantes, uma cidade que no auge da pandemia, né, aqui graças a Deus e ao esforço aí da nossa equipe, não faltou leito em nenhum momento para o morador, para a moradora de Santo André e da região aqui do ABC, né? Mas a gente já chegou a ter 1.100 pacientes internados e hoje temos menos de 30, e a maioria ainda internado na rede privada. A rede pública hoje está com 12 pacientes internados por Covid. Então, os números realmente são números confortáveis, se é que dá para usar essa palavra, né? É uma palavra que há muito tempo a gente não usa, mas nos permite, além de ampliar essas flexibilizações, como você já disse, nos permite discutir, inclusive, essa questão da máscara para o início do ano que vem. Prefeito, o senhor foi muito claro, né, ao dizer que vocês vão ficar de olho e vão aguardar novas recomendações do Estado, que hoje, no dia de hoje, 8 de novembro, a indicação é que neste ano não haverá essa flexibilização com relação ao não uso das máscaras em ambientes abertos. A gente acompanhou na semana passada uma entrevista do coordenador do Comitê Científico do Estado, Dr. João Gabardo, que disse que o Estado pode flexibilizar desde que se atinjam alguns índices de imunização, queda de casos, internações e mortes em decorrência da Covid. O que eu quero saber essa decisão do ABC está completamente alinhada com o Estado? Você já tem algum tipo de indicação que esses 4 índices que são importantes não devem ocorrer ainda em 2021? Os números, os índices que nós usamos são os mesmos, né? Claro que eles analisam o estado como um todo e a gente analisa a região do ABC. Nós tivemos já alguns debates, principalmente naquela época do abre e fecha, do Plano São Paulo, né? O ABC tinha índices melhores que a capital e estavam, pelo decreto estadual, nós estávamos, entre aspas, proibidos de avançar dentro do Plano São Paulo, mesmo tendo números maiores. Inclusive, foi uma das nossas conquistas que o Plano São Paulo fosse separado por diretorias regionais de saúde, chamadas DRS, e aí o ABC ficou separado, né, de outras regiões do estado. Então, a gente segue os mesmos índices, levando em conta as 7 cidades. Agora, tem um ingrediente que não é apenas essa questão numérica. Claro que isso é importante, já falamos aqui, nos dá tranquilidade, mas é analisar a evolução da Covid também em outros países que flexibilizaram o uso das máscaras
antecipadamente. A gente tem visto isso principalmente no Reino Unido e na própria Rússia. É claro que a Rússia tem um índice de vacinação bem mais baixo do que o nosso e que a gente viu os números regredirem, né, no sentido de ter que voltar a medidas mais restritivas. Então, esse cuidado também tem que ser tomado, tem um aspecto não só de índices, claro que são importantes e baseiam o nosso trabalho, mas também observar, até porque, até certo ponto, ainda é um vírus desconhecido, a gente nunca tinha enfrentado uma pandemia nessas proporções, né, pelo menos, acho que a grande maioria de nós, né, então, no final de todo esse trabalho, de todo esse esforço, nós aqui no ABC não queremos correr nenhum risco. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, a respeito da manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras nas cidades do Grande ABC, pelo menos até o fim do ano. Muito obrigado pelas explicações, prefeito. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado à Band News pela oportunidade. Obrigado.